Olá, guerreiro! Então, iniciando então o nosso curso, né, nossa primeira aula, como eu já havia comentado na apresentação, nós teremos essas 5 aulas iniciais falando sobre a matemática básica, no qual a gente vai tentar dar uma nivelada no nível de conhecimento de vocês, ok? Então, dentro da matemática básica, a nossa aula de hoje nós vamos ver então as 4 operações básicas da matemática, que é a adição, subtração, multiplicação e a divisão, ok? Preparados? Vamos lá então. Começando então com a adição, tá certo? Vamos inicialmente falar da adição entre os números inteiros. Eu sei que a maioria já tem todo esse conhecimento, tá certo? É só uma questão mesmo de praticar, porque matemática é praticar realmente. Você tem que estar constantemente exercitando, ok? Mas na adição, quando envolve números inteiros, você vai simplesmente pegar aqui 3.875, abaixo você vai aplicar esse sinal aqui, que é o sinal que representa a adição, 763. Qual a preocupação? A única preocupação da adição, ó, você tem que observar por um detalhe que eu tenho que colocar as unidades embaixo de unidades, dezenas embaixo de dezenas, centenas embaixo de centenas e assim por diante. Ou seja, você vai colocar o número e vai alinhar aqui, ó, da direita para a esquerda. Consequentemente, as unidades vão ficar embaixo de unidades, dezena embaixo de dezenas e assim por diante. Tranquilo? Feito isso, é só fazer a operação normal. Então, a gente vai fazer então 5 mais 3, isso aqui vai dar 8. Vou fazer 7 mais 6, isso aqui vai dar 13. Eu vou colocar o 3 aqui e vai subir 1. Então, vai ficar 1 mais 8 vai dar 9. 9 mais 7 vai dar 16. Deu 16 e vai subir 1. Vai ficar então 1 mais 3, que vai dar igual a 4. Portanto, 3.875 adicionado a 763 vai dar então 4.638. Simples assim. A única preocupação realmente é você observar esse detalhe de colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, assim por diante. A próxima operação, nós vamos falar então das operações de adição ainda, só que agora vai ser adição entre os números decimais, não mais os inteiros. Vamos falar então de adição entre os números decimais. Antes de efetuarmos propriamente a operação de adição nos decimais, vamos observar, tá certo? Vamos verificar essas 2 observações. Os zeros, tá certo? Os zeros no final da escrita decimal não altera o valor do número representado. Então, se eu tenho, por exemplo, 2,7, tá certo? 2,7, se eu acrescentar um zero aqui no final dessa escrita aqui, se eu colocar, por exemplo, 2,70, não alterou em nada. Esse zero aqui escrito no final, tá certo? No final da escrita, não vai alterar em nada. Como eu poderia colocar 2,700 é a mesma coisa, 2,7.000 é a mesma coisa. Ou seja, o zero que é acrescentado aqui no final da escrita decimal não vai alterar em nada o resultado. Ou seja, 2,7 é a mesma coisa de 2,7.000, ok? Outra coisa, comparação entre 2 números decimais, tá certo? Eu tenho aqui então 2 números decimais, por exemplo aqui 3,788 e tenho aqui 3,78757. Como é que eu vou comparar? Saber qual desses 2 números é maior ou é menor, tá certo? A gente vai fazer da seguinte maneira, ó, para comparar 2 números decimais, a gente começa comparando a parte inteira. Então, ó, antes da vírgula aqui eu tenho a minha parte inteira. Então, eu vou aqui verificar, ó, eu tenho 3 e tenho 3 aqui na parte inteira. Até aí, esses 2 números são iguais. Aí eu vou para os décimos, tá certo? Eu vou comparar agora os décimos. Aqui eu tenho 7 décimos e aqui também eu tenho 7 décimos. Opa, até aqui também esses 2 números são iguais. Aí depois, continuando, a gente vai para centésimo, milésimo e assim sucessivamente. Comparando então aqui centésimo, eu tenho 8 centésimos aqui e aqui eu também tenho 8 centésimos.
Até esse momento, até esse ponto aí, esses dois números são iguais. Só que se eu verificar aqui, ó, o próximo, eu tenho 8 e aqui eu vou ter 7. Opa, se aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho 7, portanto, esse número aqui, ó, esse número vai ser maior do que esse aqui. Aí você vai dizer, ora, mas depois desse 7, ainda tem 7, 5, 7, poderia ter infinitos números, mas a comparação vai ser exatamente nesse aqui, ó. Esse terceiro número que está aparecendo aqui, ó, depois da vírgula, ou seja, o nosso milésimo, tá certo? Enquanto eu tenho aqui 8 milésimo, aqui nesse aqui, ó, eu tenho apenas 7 milésimo. Portanto, esse número aqui, independente da quantidade de números que vai aparecer depois desse milésimo, esse número, tá certo, vai ser menor do que esse. Porque aqui eu tenho 8 milésimo e aqui eu tenho apenas 7 milésimo. Tranquilo? Feito essas duas observações, podemos então agora fazer então a operação de adição envolvendo então essa parte de números decimais. A única preocupação que você vai observar quando for fazer essa operação, você vai ter o cuidado de colocar vírgula embaixo de vírgula. Então eu tenho 576,28. Vou ter o cuidado aqui, ó, de colocar essa vírgula exatamente embaixo de vírgula. Então vai ficar 94,7. Ok? Tenho 576,28 e tenho 94,7. Se nós observarmos aqui, realmente já colocamos as vírgulas embaixo de vírgula, e eu vou só dar um jeito agora de igualar as quantidades de casas depois da vírgula. Esse número aqui, eu estou com 2 casas depois da vírgula. Esse número aqui, ó, eu só tenho 1 casa depois da vírgula. Baseado nessa ideia aqui, que o zero no final da escrita decimal não altera o número, eu posso colocar um zero aqui, ó. 94,7 é a mesma coisa de 94,70. Então, igualamos então essas casas, as vírgulas estão embaixo de vírgula, você vai simplesmente agora operar a adição. Então, eu vou ter então, ó, 8 mais 0 vai dar 8, eu vou ter então 2 mais 7 vai dar 9, 2 mais 7 vai dar 9, aqui eu vou colocar vírgula, vou ter 6 mais 4 vai dar 10, eu vou colocar o 0 aqui e vai 1, vem 1 para cá. Então, vai ficar aqui, ó, 1 mais 7 vai dar 8, 8 mais 9 vai dar 17. Esse 1 que veio aqui, ó, 1 mais 7 vai dar 8, 8 mais 9 vai dar 17. Coloco o 7 e vem 1 para cá. 1 mais 5 vai dar 6. Portanto, essa adição aqui, ó, 576,28 mais 94,27 vai dar igual 670,98. Portanto, esse resultado aqui, ó, 670,98, ok? Bem tranquilo, é só colocar vírgula embaixo de vírgula que dá certo. Esse próximo aqui, ó, 794,3. O próximo é 81. Eu tenho aqui 81. Não está aparecendo vírgula, tá certo? Mas aqui é 81, eu posso colocar 81,0. Então, vai ficar mais 81,0, ok? E o último, 50,542. Primeira preocupação, ó, todas as vírgulas estão embaixo de vírgula, tá certo? Consequentemente, a parte inteira aqui, a unidade da parte inteira vai estar alinhada, a parte decimal, tá certo? A parte decimal da unidade inteira vai estar alinhada e as vírgulas estão alinhadas. Eu vou só fazer o quê, ó? Usando essa ideia aqui, eu vou igualar essa quantidade de casas após a vírgula. Então, aqui eu tenho 3 casas após a vírgula, aqui eu só tenho 1, vou acrescentar 2 zeros aqui, e nessa daqui eu vou acrescentar também 2 zeros. Então, ficaram agora todas com 3 casas após a vírgula, as vírgulas estão alinhadas, vamos simplesmente agora operar a adição. Aqui vai ser 0 mais 0 mais 2 vai dar 2, 0 mais 0 mais 4 vai dar 4. Aqui eu tenho 3 mais 0 vai dar 3, mais 5 vai dar 8, ok? Vou colocar vírgula. Aqui vai ficar 4 mais 1 vai dar 5. Aqui eu tenho 9 mais 8. 9 mais 8 dá 17. 17 mais 5 dá 22.
9 mais 8 dá 17, 17 mais 5 dá 22. Eu vou colocar o 2 aqui e vai subir 2 para cá. Vai ficar então 2 mais 7 vai dar 9. Portanto, 94,3 mais 81 mais 50,542 vai dar igual 925,842. Ou seja, na adição que envolve números decimais, a única preocupação é colocar vírgula embaixo de vírgula, depois você completa com zero, tá certo? Para completar a quantidade de casas lá após a vírgula e opera a adição normalmente. Algumas propriedades da adição. Basicamente, vamos verificar 3 propriedades. A primeira propriedade, aqui é a propriedade do elemento neutro. O elemento neutro da adição é o zero. Então, se eu tenho aqui um determinado A, um número genérico qualquer, mais esse zero, o A mais o zero vai dar o próprio A. Ou seja, realmente o zero aqui, ó, esse zero não alterou em nada essa parcela. Portanto, o zero é o nosso elemento neutro. Se colocar aqui, por exemplo, ó, 5 mais 0 vai dar igual ao próprio 5. Se eu colocar 7 mais 0, vai dar igual ao próprio 7. Ou seja, realmente o zero é o elemento neutro na adição. A propriedade comutativa, ou seja, na adição você pode comutar, você pode trocar a ordem das parcelas e não vai alterar o resultado. Eu posso ter um determinado A mais um B, se eu comutar, se eu trocar aqui a sequência, fizer B mais A, não vai alterar, vai continuar a mesma coisa. Por exemplo, se eu colocar 3 mais 5 e colocar 5 mais 3, aqui vai dar 8, aqui também vai dar 8, portanto, a propriedade comutativa é válida para a adição, essa ordem das parcelas não altera o resultado. A última propriedade que a gente vai verificar é essa propriedade associativa, onde eu posso associar. Inicialmente aqui eu peguei o A, eu estou associando com esse B, estou somando a um terceiro valor, que é o C, tá certo? Isso aqui é a mesma coisa, então eu posso associar os dois primeiros, somar a um terceiro. Ou simplesmente eu posso pegar esse primeiro e adicionar a associação do segundo e do terceiro. Ou seja, A mais B mais C é exatamente igual a A, que está sendo somado, associação B mais C. Se a gente pegasse aqui, por exemplo, ó, 3 mais 2 mais 4, né? 3 mais 2 mais 4, isso aqui vai ser exatamente igual, ó, esse 3 mais 2 mais 4. Pois isso aqui vai dar 5, 3 mais 2 vai dar 5, mais 4 vai dar 9. Opa, aqui é 3. Aqui então, ó, eu tenho 2 mais 4 vai dar 6, 2 mais 4 vai dar 6, mais esse 3 vai dar 9. Ou seja, eu posso associar, tá certo? Nesse caso aqui eu associei as duas primeiras parcelas, nesse outro caso eu associei as duas últimas parcelas, mas não alterou o resultado da nossa adição. Ou seja, então, elemento neutro é o zero, a propriedade comutativa eu posso comutar, eu posso trocar a ordem, tá certo? Ela vale para a adição, e a última propriedade associativa, ok? Visto as 3 propriedades, então, vamos entrar então para a nossa subtração. Inicialmente também vamos ver a subtração nos números inteiros, tá certo? Temos então aqui a subtração nos números inteiros. Mais uma vez a preocupação aqui, ó. Eu vou pegar então 1938, tá certo? Esse símbolo aqui é o que representa a subtração, 375. Aqui mais uma vez existe aquela preocupação que também existe na adição, que é colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim sucessivamente, ok? Então vamos operar então agora, vamos fazer a operação de subtração, onde eu tenho 1938 e vamos tirar 375. Como é que vai proceder então? Eu vou fazer, ó, 8 menos 5. Então eu tenho esse 8 e quero diminuir 5.
Ora, se eu tenho 8 e vou diminuir 5, vai sobrar 3 aqui, né? 8, tirei 5, sobrou 3. O próximo, eu tenho 3 e quero tirar 7. Ora, 3, se eu tenho só 3, eu não posso tirar 7. Quando acontece isso aqui, o que eu faço? Eu vou pegar um emprestado aqui do 9. Então, ó, como 3 de 3 eu não posso tirar 7, então eu vou pegar um emprestado aqui do 9. Quando eu pego esse um emprestado, o que é que vai acontecer? Aqui não vai ficar mais o 9, né? Vai ficar só 8. Então, fica ligado aí, ó. Então, vou pegar um emprestado aqui do 9, vou colocar bem aqui, vai ficar 13, então. Agora, vai ficar 13. Peguei um emprestado, juntei com esse 3, ficou 13. Agora sim, ó, 13 e eu vou tirar 7. Ora, se eu tenho 13 e tirei 7, sobrou 6. Ok? Vou para o próximo. Lembrando que como eu emprestei 1 para cá, eu não tenho mais 9, eu tenho 8. Vai ficar então 8 para tirar 5. Se eu tenho, ou melhor, 8 para tirar 3. 8 para tirar 3 eu posso. Se eu tenho 8 e vou tirar 3, vai sobrar 5. Né? Tenho 8, tirei 3, sobrou 5. Lembrando que é 8 por quê? Porque eu emprestei um desse 9 para cá, ó. Então aqui era 9, ficou só 8. 8, tirou 3, sobrou 5, tá certo? E aqui vai ficar 1, de quando não aparece, é como se estivesse tirando 0. 1 tirando 0 vai dar o próprio 1. Portanto, essa operação, 1938, tá certo? Tirando 375, sobrou 1563. A preocupação aqui também é só de deixar alinhado, né? Unidades, dezenas, centenas e assim sucessivamente. A operação, tá certo? Nos decimais, a operação de subtração, tá certo? Envolvendo os decimais, vai ser, tá certo? A mesma ideia lá da adição, ou seja, a primeira preocupação, eu vou ter que alinhar as vírgulas, tenho que deixar as vírgulas alinhadas. Então, vou ter 475,08 e a gente vai subtrair 86, ou seja, as duas vírgulas estão alinhadas, 5, ok? Então, as vírgulas já estão alinhadas. O próximo passo, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar a mesma quantidade de casas depois da vírgula. Eu tenho 2 casas depois da vírgula aqui, vou acrescentar um 0 aqui, que não vai alterar em nada, vai ficar então também 2 casas depois da vírgula. Feito isso, você vai operar normalmente. Eu vou fazer então, ó, 8, tá certo? 8 menos 0, colocando aqui o símbolo da subtração. 8 menos 0 vai dar 8, né? Se eu tenho 8, tiro 0, vai dar 8. Aqui o que é que está acontecendo agora? Ó? Eu tenho 0 para tirar 5. Ora, 0 para tirar 5 eu não posso. Então, eu vou ter que pegar emprestado aqui, ó, na próxima casa aqui. Eu não posso fazer 0 e tirar 5. Então, eu vou pegar emprestado aqui, vou pegar um emprestado aqui. Quando eu pego esse 1, aqui vai ficar 10. Aí é 10 para tirar 5. 10 tirando 5 vai dar 5. Como eu emprestei, tá certo? 1 para cá, aqui eu não tenho mais 5, eu tenho 4. Então, vai ficar 4 para tirar 6. Mais uma vez, ó, se eu tenho 4, eu não consigo tirar 6, tá certo? Eu não posso tirar 6 de 4. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar emprestado daqui, tá certo? Vou pegar emprestado daqui, ó. Então, esse 7 vai emprestar 1 para cá. Quando ele empresta 1 para cá, como eu tinha 4 aqui, ficou 14. 14 tirando 6. 14 tirando 6, vai sobrar 8. Lembrando que a vírgula, eu vou repetir a vírgula aqui, ó. A vírgula, a gente vai simplesmente repetir a vírgula. Ora, como eu tinha 7. Como eu emprestei 1 para cá, então sobrou só 6. Então, eu tenho 6 para tirar 8. Mais uma vez, não dá, ó. Eu não posso tirar 8 de 6. Então, se eu tenho 6 para tirar 8, o que é que eu vou fazer? Vou pegar um emprestado daqui. Então, vou pegar um emprestado, vai ficar, então, 16 para tirar 8, tá certo? 16 para tirar 8, se eu tenho 16 e estou tirando 8, vai ficar 8. E para finalizar, ó, eu tenho então, ó, eu tinha 4, mas emprestei 1 para cá, ficou 3 então. 3 tirando 0, vai ficar, portanto, o 3. Ou seja, 475,08, quando é tirado, quando é subtraído 86,5, vai sobrar 388,58. Tranquilo?
Então, preocupação, ó, só colocou vírgula embaixo de vírgula e opera normalmente como a gente opera com os números inteiros. Algumas observações com relação a esses, não a subtração propriamente dita, mas esse sinal negativo, tá certo? O que é o oposto de um número? O oposto de um número nada mais é do que aquele próprio número com sinal trocado. Então, se eu tenho, por exemplo, 3, o oposto do 3 vai ser menos 3. Se eu tenho 5, o oposto do 5 vai ser menos 5. Se eu tenho menos 7, o oposto do menos 7 vai ser o 7. Ou seja, o oposto de um número é o próprio número com sinal trocado. Então, 3 fica menos 3, 5 fica menos 5, menos 7 é o próprio 7 com sinal trocado. Se aqui está negativo, ele vai ficar positivo, ok? Outra coisa também importante com relação a esse sinal, quando ele aparece, ó, quando ele aparece na frente de um parênteses, ou de um colchete ou de uma chave. Esse sinal aqui, ó, vai trocar todos os sinais de quem está dentro do parênteses. Ou seja, então o B inicialmente aqui estava positivo e o C estava negativo. Como eu tenho esse sinal negativo aqui na frente, ó, o que vai acontecer? O meu A eu vou repetir, tá certo? Esse B que estava positivo, ele ficou negativo. E esse C que estava negativo, ele ficou positivo. Ou seja, esse sinal negativo na frente de um parênteses, ou de um colchete ou de uma chave, vai trocar os sinais de quem está dentro do parênteses. Vendo aqui um exemplo bem prático, bem rápido, então eu tenho 8 mais 3, esse sinal vai trocar então o sinal desses aqui. O 4 está positivo, vai trocar o sinal, vai ficar então negativo. O 9, tá certo? O 9 está negativo, vai trocar o sinal, vai ficar positivo. Portanto, o resultado disso aqui daria o quê? Ó? Eu tenho 8 mais 3 dá 11, 11 mais esse 9 aqui que está positivo vai dar 20, então eu tenho 20 positivo menos 4, 20 menos 4 vai dar 16. Tranquilo? Sim, então só essas duas observações, né? O oposto de um número é o próprio número com sinais trocados e esse sinal negativo na frente de parênteses, na frente de colchete ou na frente de chave vai trocar os sinais de quem está dentro desses respectivos, parente, colchete ou chaves. Seguindo, multiplicação. A multiplicação é bem tranquila, uma operação bem tranquila. A gente só tem que observar o seguinte, ó, essa regra dos sinais, tá certo? O que acontece com a regra dos sinais? Se eu multiplicar dois números, tá certo? Dois números por números que têm sinais iguais, o que acontece? O resultado vai ficar positivo. Se eu fizer uma multiplicação, uma operação de multiplicação entre dois números com sinais contrários, ou seja, um positivo e outro negativo, então ela vai ficar negativa. Resumindo então, a regra dos sinais é o seguinte, se eu faço uma operação de multiplicação com dois números e esses dois números têm sinais iguais, o resultado vai ser positivo, mesmo que os dois sinais sejam negativos. Se os dois são iguais, o resultado vai dar positivo. Se os dois são sinais contrários, o resultado vai dar negativo. Então, nós temos aqui exemplos bem simples, ó. Eu tenho 3 que multiplica 5, o 3 aqui está positivo e o 5 também está positivo. Portanto, ó, vai ficar positivo e esse resultado aqui dá 15. Aqui eu tenho novamente 3 que multiplica 5, ó. O resultado em si vai dar o próprio 15, só o que acontece? Ó? Esse sinal é positivo e esse é negativo. Sinais contrários, portanto, o resultado é negativo. Aqui, mais uma vez, está dando 15. Sinais contrários, novamente, ó, esse aqui é negativo, esse é positivo, portanto, o resultado vai ser negativo. Esse último aqui, ó, 3 vezes 5 vai dar 15 novamente. Os dois sinais são iguais, ó, menos por menos vai ficar positivo. Quando ele está positivo, não tem a necessidade de eu colocar o sinal positivo, tá? Já está subentendido que esse número aqui é um número positivo. Quando não aparece o sinal, é porque ele é positivo, nesses dois casos aqui. Se ele for negativo, vai aparecer então o sinal do negativo, tranquilo? A notação, ela pode ser representada assim, ó. Esse X
entre os dois números aqui, ó, está simbolizando, está indicando a operação de multiplicação. Ou então pode ser o quê? Esse pontinho aqui, ó, se eu tiver apenas esse pontinho entre os dois números, está também simbolizando uma operação de multiplicação. Ou ainda posso ter assim, ó, esse 3 aqui antes de um colchete, ou de uma chave, ou de um parênteses, tá certo? Vai estar simbolizando uma multiplicação. Ou ainda pode aparecer assim, ó, tenho parênteses e parênteses, esse sinal aqui, esse ponto no meio, tudo isso aqui vai estar simbolizando então a operação de multiplicação. Ok? E a multiplicação propriamente dita, como é que funciona? Inicialmente nós vamos ver essa multiplicação nos números inteiros, é uma operação também relativamente simples, ó. Eu tenho então ó, 328 que está sendo multiplicado por 52, tá certo? O que a gente vai fazer? Inicialmente eu vou pegar esse 2 e vou multiplicar todos esses fatores aqui, ou melhor, pegar esse 2 e multiplicar todos esses algarismos aqui. Então, vai ficar 2 que multiplica 8, vai dar 16. Deu 16, então vai 1, né? 2 que multiplica 2 vai dar 4, mais 1 que veio daqui, ó, vai dar 5, certo? 2 que multiplica 3 vai dar 6, ok? Então, primeiro passo, peguei esse 2, multipliquei o 8, deu 16, vai 1. Esse 2 multiplicou 2, vai dar 4, mais 1 deu 5, e esse 2 multiplicou 3, deu 6, ok? Vou pegar o próximo número agora, vou pegar o 5, vou fazer o mesmo processo. Qual é o cuidado que eu tenho? Ó? Eu tenho que colocar o primeiro resultado aqui, ó, 5 vezes 8, embaixo desse 5. Ou seja, eu pulo, posso deixar isso aqui preenchido para não colocar nada aqui, ó. Então vai ficar 5 vezes 8, dá 40. Eu vou colocar o 0 e vai 4. 5 vezes 2 vai dar 10. 10 mais o 4 que veio vai dar 14. Ok? E 5 vezes 3 vai dar 15. 15, tá certo? Mais o 1 que veio do 14 vai dar 16. Tá certo? Feito isso, aí você vai simplesmente agora, ó, operar a audição. Esse símbolozinho que eu coloquei aqui, à medida que você for praticando, você nem precisa colocar não. Isso aqui foi só para você entender que vai ficar esse espaço. Não coloca ninguém aqui embaixo. Você começa a colocar a partir daqui do 5. Aqui é só operar normalmente, ó, então vai ficar o quê? Ó? 6. Aqui não tem nada, então vai dar o próprio 6. Aqui vai ser 5 mais 0 vai dar 5. Aqui 6 mais 4 vai dar 10. Opa, se deu 10, eu vou colocar o 1 aqui, o 0 aqui e vai 1. Então vai ficar 1 mais 6 vai dar 17 e para finalizar aqui, ó, só tem 1, vai dar 1. Portanto, 328 multiplicado, feita a operação de multiplicação por 52, vai dar 17.056. Ok? Operação de multiplicação, agora envolvendo a parte decimal, envolvendo números decimais. Você vai operar da mesma maneira como se estivesse operando com um número inteiro qualquer. Primeiro passo, então, você vai operar da mesma maneira como se estivesse operando com um número normal, tá certo? Eu vou deixar isso aqui inicialmente, tá certo? Você tente fazer essa operação normal, como se você estivesse operando com o número inteiro. A gente vai dar um breve intervalo agora, aí no retorno você vê se você já conseguiu fazer isso aí. Ok, guerreiro, de volta então. Conseguiu fazer a operação? Deu certo? Então, ó, como eu falei, ó, inicialmente você vai fazer a operação normal, ó. Vou colocar 24,75 e vou multiplicar por 30,2. Aí você vai perguntar, oh, mas eu não tenho que deixar igual aconteceu com a adição e com a subtração, as vírgulas embaixo de vírgula? Não, tá certo? Nesse primeiro momento você pode esquecer, você esquece as vírgulas e imagina que você está fazendo uma multiplicação normal, ou seja, 24,75 multiplicado por 30,2. Aí você vai perguntar, ora, o 30,2 está na frente, não tem problema ele ficar embaixo? Não, não tem, tá certo? A ordem dos fatores não vai alterar aqui o resultado que é o nosso produto. Então vamos fazer a operação normal, como se eu estivesse fazendo uma multiplicação com o número inteiro. Opa, caiu aqui o pincel, deixa eu pegar.
Seguindo, então, ó, vai ficar, então, 2 que multiplica 5 vai dar 10. Então, vai dar, colocar o 0 e vai 1, né? Ó. 2 que multiplica 7 dá 14, mas esse 1 que veio, que subiu, vai ficar 15, tá certo? 2 que multiplica 4 vai dar 8, 8 mais 1 vai dar 9. E 2 que multiplica 2 vai dar o 4, certo? Fazendo então, como nós fazemos o número inteiro, vou pegar o próximo aqui, ó, lembrando que não vou colocar aqui embaixo, vou deixar esse asteriscozinho. Então vai ficar 0 que multiplica 5 vai dar 0, 0 que multiplica 7 vai dar 0, 0 que multiplica 4 vai dar 0 e 0 que multiplica 2 vai dar 0, ok? Fizemos todos com 0, vamos fazer com 3 agora. Mais uma vez aqui, ó, não vai ter nada aqui, vou começar com 3 e vou colocar aqui, ó. 3 que multiplica 5, 3 que multiplica 5 vai dar 15, vai 1. 3 que multiplica 7, 3 que multiplica 7 dá 21, mais 1, 22. Vai 2 agora, né? Ó. 3 que multiplica 4 vai dar 12, mais 2 vai ficar 14. Vai 1. 3 que multiplica 2 vai dar 6, mais 1 vai dar 7, né? Deu 7. Ok? Vamos fazer, ó, normal, tá certo? Aqui vai dar 0, né? Aqui vai dar 5 mais 0 vai dar 5. Aqui vai dar 9 mais 0 dá 9, mais 5 vai dar 14. Aqui vai dar 14 e vai 1, né? Então vai ficar 4 mais 1 dá 5, mais 2 dá 7. E 0 mais 4 vai dar o próprio 4. E aqui vai dar o próprio 7. Só confirmando então, ó. 0, 5, 14 vai 1. Deu 6 mais 1 deu 7. Aqui deu 4 e aqui deu 7. Ou seja, o resultado da operação normal, esquecendo que existem as vírgulas, é isso aqui. Deu 747.450, né? O que você vai fazer agora? Você vai contar quantas casas existem após a vírgula, depois da vírgula, nos dois fatores. Então, aqui eu tenho o quê? Uma casa, 2 casas, mais essa daqui, 3 casas. Você vai imaginar que a vírgula está aqui, tá certo? O que você vai fazer? Então, ela vai andar 1, 2, 3, ou seja, a vírgula vai ficar bem aqui. Ou seja, o resultado de 24,75 multiplicado por 30,2 é 747,450. Lembrando aquela observação, ó, esse zero aqui no final do decimal, tá certo? A parte decimal não tem valor. Então, na verdade, ó, é 747,45. Resumindo, então, ó, você faz a multiplicação normal, como se estivesse operando normalmente o número inteiro. Aí, no final, você vai só contar, ó, 1, 2, 3 casas. Aqui eu tinha um 0, né? Eu vou passar 1, 2, 3. A vírgula vai andar 3 casas. Se fosse 4 casas, a vírgula dava 4 casas. E assim por diante. Tranquilo? Vamos para frente. Propriedades, tá certo? As propriedades da multiplicação. A primeira propriedade é a propriedade do elemento neutro. Na multiplicação, o elemento neutro da multiplicação é o 1. Então, se eu tenho um determinado A qualquer, um A genérico, se eu multiplicar esse A por 1, o resultado vai ser o A. Ou seja, se eu pegar aqui, por exemplo, 5 multiplicado por 1, vai dar o próprio 5. Se eu pegar 9 multiplicado por 1, vai dar o próprio 9. Ou seja, esse número 1 aqui, ó, é o elemento neutro da multiplicação. Qualquer valor que eu colocar, tá certo? Multiplicado por 1, vai dar esse próprio valor. Ou seja, de uma maneira genérica, né? O A multiplicado por 1, qualquer que seja o A, vai dar o próprio A. A propriedade comutativa para multiplicação também é válida, tá certo? Ou seja, eu posso comutar. Eu tenho A vezes B é igual a B vezes A, é o que a gente fala que a ordem dos fatores não altera o produto. Eu posso fazer a comutação, então, eu posso comutar. A propriedade associativa também é válida para a multiplicação. Ó. Eu posso associar os dois primeiros, o A que multiplica o B, multiplicado pelo C. Ou seja, esse resultado aqui multiplicado pelo C. É a mesma coisa que eu pegar esse A inicialmente e multiplicar pelo resultado dessa associação, o B que multiplica o C. Ou seja, então, tanto a comutativa como a associativa, ela é válida tanto para adição como para a multiplicação.
Essa propriedade aqui é uma propriedade bastante utilizada, tá certo? Você vai estar constantemente utilizando ela. É a propriedade distributiva. Normalmente o pessoal chama ela aí no meio aí, na maneira informal, de um chuveirinho, né? Ou seja, esse A vai multiplicar esse B, vai ficar então A que multiplica B, e esse A também vai multiplicar esse C, vai ficar A que multiplica C. Ou seja, a propriedade distributiva, esse A aqui que está fora do parênteses, vai multiplicar todos os elementos que estão dentro do parênteses. Ó. O A multiplicando inicialmente o B, tá certo? Aí vai ficar, ó, tem um A positivo multiplicando o B positivo, ficou A vezes B. Aí tem esse A positivo multiplicando também o C positivo, ficou A vezes C, ok? Já na adição, nós temos mais essa propriedade, que é o que a gente chama de propriedade de anulação. Quem é que anula, tá certo, um determinado valor da multiplicação? É o zero. Então, se eu tenho um A genérico qualquer que seja esse A, multiplicado pelo zero, o resultado vai dar zero. Portanto, se eu tenho 5 que multiplica o zero, vai dar igual ao próprio zero. 3 que multiplica o zero, vai dar igual o zero. Ou seja, o zero é o elemento que vai anular um determinado valor. Qualquer que seja o valor multiplicado pelo zero, vai dar o próprio zero. Ok? Se eu for considerar, se a gente fosse considerar com a escala de importância, a mais usada, a mais importante seria, no caso, a propriedade distributiva. Passando então para a nossa última operação básica da matemática, que é a divisão, tá certo? É a divisão. A gente vai ver também que a regra dos sinais na divisão também é válida, ou seja, na divisão, se eu tiver uma divisão entre dois números com sinais iguais, ou seja, 2 sinais positivos ou 2 sinais negativos, o resultado vai dar um resultado positivo. Se essa divisão for com sinais trocados, sinais contrários, uma positiva e outra negativa, o resultado vai dar negativo, tá certo? A divisão, ela pode ter a notação, né, ser representada dessa maneira. Esse símbolo aqui, esse símbolo significa, tá certo? Simboliza a divisão. Então, aqui eu estou dizendo que eu tenho 3 que está sendo dividido por 5, é igual, eu posso colocar o 3, essa barra e o 5, ou seja, essas duas coisas são iguais. Eu ainda posso colocar assim, ó, o 3, tá certo? Dividido por 5, usando essa barra ou usando esse traço aqui na horizontal. Essas 3 maneiras aqui são maneiras diferentes de representar a divisão. Mais uma vez, inicialmente vamos fazer então a divisão entre os números inteiros, tá certo? Nessa primeira parte vamos fazer a divisão entre números inteiros. Como é que a gente vai fazer então? Ó, eu tenho 348 dividido por 6. Vamos usar esse método aqui, tá certo? É um método mais prático, mais utilizado, que o pessoal normalmente aplica por aí. Ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar por parcela. Primeiro, se eu pegasse só esse 3, vou imaginar que eu pegasse 3. Eu tenho como dividir o 3 por 6? Não, né? Ó, não tenho como dividir 3 por 6. Então, eu não posso pegar só o 3. Eu vou pegar, portanto, ó, vou separar aqui então 34. Vou fazer então 34 dividido por 6. Opa, 34 dividido por 6 eu posso, tá certo? Aqui vai dar 5, aqui deu 5. 5 vezes 6 vai dar 30, então eu vou colocar o 30 aqui e vou diminuir. Então vai ficar 34 menos 30, vai dar igual a 4, ok? Então, eu peguei os dois primeiros aqui, que era a situação em que eu podia fazer a operação. Então, ficou 34 por 6 deu 5. 5 vezes 6 deu 30. 34 menos 30 deu 4. Vou descer o próximo número agora, que é o próximo número, é o 8. Toda vez que eu descer um número, eu vou fazer novamente essa operação. Então, agora eu fiquei... Olha esse detalhe. Toda vez que eu descer um número, eu faço essa operação, tá certo? Então, ficou agora o quê? 48 dividido por 6. 48 dividido por 6 vai dar 8. 8 vezes 6 vai dar 48. Então, eu vou colocar o 48 aqui, ó, 48, vou subtrair e vai dar 0. Ou seja,
348 dividido por 6 deu 58, deu como resultado 58 e o resto foi 0, certo? Nesse próximo caso aqui, eu vou usar o mesmo método, eu tenho 433 dividido por 6, tá certo? É basicamente a mesma ideia. Se eu pegar só o 4, mais uma vez não vai dar certo, então eu vou ter que pegar aqui o 43. 43 dividido por 6, o que vai acontecer? 46 por 6 vai dar 7. 7 vezes 6 vai dar 42. Eu vou colocar o 42 aqui e vou colocar o sinal de subtração. Então vai ficar 43 menos 42, sobrou 1, tá certo? Vou descer o 3, desci o 3. Toda vez que eu desço um número, o que eu faço? Eu faço novamente a divisão. Toda vez que eu descer o número, eu faço novamente a divisão. Então ficou 13 dividido por 6, deu 2, tá certo? 2 vezes 6 vai dar 12. Então vai ficar 13 menos 12, sobrou 1, tá certo? Nesse momento, ó, eu não posso mais dividir, não tem mais ninguém para descer, ó, não tem mais ninguém para descer, nem dá para dividir 1 por 6. O que vai acontecer? Nesse momento inicial, a gente vai deixar isso aqui, ó, e isso aqui a gente vai chamar de resto, tá certo? Isso aqui é o nosso resto. O nosso resto, nesse caso, ó, o resto deu 0. Quando isso aqui acontece, a gente fala que a gente tem uma divisão exata. Quando o resto é 0, a gente tem uma divisão exata, tá certo? Aqui no caso aqui o resto deu 1, tá certo? Se o resto deu 1, nós não temos uma divisão exata, tá certo? Esse termo aqui é o que nós chamamos de dividendo, esse aqui é o divisor, esse aqui é o quociente e esse aqui é o resto, tá certo? Então, dividendo, divisor, quociente e resto. Uma relação interessante aqui, ó. Se eu pegar esse meu quociente aqui, ó, multiplicar pelo meu divisor e somar aqui com o resto, isso aqui vai dar igual, tá certo? Ó, o nosso dividendo. Ou seja, o dividendo, aqui eu tenho o divisor, aqui eu tenho o quociente e aqui eu tenho o resto. Se eu pegar, ó, esse meu quociente, tá certo? Multiplicar pelo meu divisor e somar com o resto, eu vou chegar exatamente ao resultado que é o meu dividendo, ok? Dividendo, divisor, quociente e resto. Nesse primeiro momento, tem como eu prosseguir essa operação? Tem. Mas nesse primeiro momento eu quero que você visualize que teve esse resto. Num próximo exemplo a gente vai prosseguir com essa operação. Duas situações então, né? Primeiro aqui deu resto 0, divisão exata. Nessa daqui deu resto 1, divisão não exata. Nesse outro exemplo, então, ó, eu tenho lá 7.530 sendo dividido por 25. Vamos fazer essa operação, então. Como é que vai ficar, então? Ó? Eu tenho 7.530 dividido por 25. Vamos fazer a mesma ideia, né? Ó. Se eu pegar só o 7 aqui, ó, com certeza só o 7, eu não consigo dividir por 25. Então, eu vou fazer o quê? Ó? Vou marcar aqui, eu vou pegar o 75. 75 eu consigo fazer por 25. Vai dar 3. 3 vezes 25 vai dar 75, tá certo? Eu diminuo aqui. 75 menos 75 deu 0, tá certo? Deu 0. O que eu vou fazer agora? Vou descer o próximo número. Desci o 3. Ok? Desci o 3. Toda vez que eu descer um número, eu tenho que fazer a divisão, tá certo? Ora, já que eu desci o número aqui, agora eu tenho que fazer a divisão. Ficou, então, 3 dividido por 25, tá certo? O que eu vou fazer? Vamos imaginar, se eu colocar 1 aqui, vamos imaginar que fosse 1. Ia ficar, então, 1 vezes 25 vai dar 25, menos, né? Então, o resultado ia ficar o quê? 3 menos 25. Ia dar menos 22. Isso aqui jamais pode acontecer, tá certo? Jamais pode acontecer. Então, não vai ser, com certeza, não vai ser esse 25 aqui, ó. Porque a diferença aqui deu menos 22. Então, não vai ser esse 25. Consequentemente, não vai ser esse 1 aqui. Não pode ser 1. Ora, mas se eu tenho que dividir, tá certo? Porque toda vez que eu desço, eu tenho que dividir. Não pode ser 1. Então, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o 0. Coloco o 0 aqui, ó. Coloquei o 0 e vou fazer, então, ó, 0 vezes 25 deu 0.
Então, vou colocar o 0 aqui, ó. Então, vai ficar 3 menos 0. 3 menos 0 deu 3. Ficou positivo, então aí sem problema. Pode acontecer, tranquilo? Vou fazer o que agora? Descer o próximo. Quem é o próximo? É o 0. Então, desci o 0, ó. Toda vez que eu desço o número, eu tenho que fazer a divisão. Então, ficou 30 dividido por 25. 30 dividido por 25 vai dar o quê? Vai dar 1. Né? 1 vezes 25 vai dar 25. Então, ficou 30 menos 25, deu 5. Não tem mais ninguém para descer, ó. Observe que não tem mais ninguém para descer. A gente caiu naquela situação que a gente fala que não é uma divisão exata. No entanto, eu posso prosseguir essa divisão. Para prosseguir essa divisão, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um 0 emprestado. Vou pegar esse 0 emprestado e vou colocar ele bem aqui. Coloquei ele aqui, tá certo? Só que como não tinha mais ninguém para descer, eu tive que pegar esse 0 emprestado. Quando eu pego esse 0 emprestado pela primeira vez, eu vou colocar a vírgula aqui. Isso significa o quê? Ó? Essa divisão vai dar 301, que é a parte inteira. Depois dessa vírgula é a parte que não é mais inteira, é a parte decimal. Tranquilo? Ficou o que agora, então? Ó, ficou 50 dividido por 25. 50 dividido por 25 vai dar 2. 2 vezes 25 vai dar 50. Então, vai ficar 50 menos 50, zerou. Ou seja, deu 0, tá certo? O resto aqui é 0. No entanto, essa operação não é uma operação exata, tá certo? Para ela ser exata, teria que ter o resto 0 e não ter aparecido essa vírgula. Tranquilo? Mas se nós chegamos nessa situação, não tem mais ninguém para descer, e eu quero prosseguir a divisão, eu acrescento um 0, e nesse primeiro 0 que eu acrescento, eu coloco a vírgula. Ok? Nós temos mais esse terceiro, mais um exemplo aqui, ó. Eu tenho então, ó, 35 dividido por 80, 35 dividido por 80. A ideia inicial seria o quê? Depois eu mostro, à medida que você for praticando, você vai vendo que não tem essa necessidade. Mas, por enquanto, vamos imaginar que está acontecendo isso aqui, tá certo? Então, eu tenho que dividir o 35 por 80. Eu vou imaginar que vai dar 1, tá certo? Vou imaginar que dá 1. Então, 1 vezes 80 deu 80. Então, vai ficar 35 menos 80, que deu menos 45. Ora, menos 45, a gente já verificou que isso aqui não pode acontecer, tá certo? Esse número negativo, depois você faz a diferença, não pode acontecer. Portanto, não vai ter esse 45 negativo aqui e nem vai ter esse menos esse 80. Consequentemente, aqui não vai ser 1. Aqui eu vou ter que colocar o que então? Vou colocar um 0. Coloquei 0. 0 vezes 80 vai dar 0, tá certo? Então ficou 35 menos 0, 0. Sobrou o quê? Sobrou 35. Tranquilo? Agora o que é que eu vou fazer? Ó? Eu quero continuar a divisão, só que não tem ninguém para descer. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um 0 emprestado. Então vou pegar esse 0 aqui, vou colocar ele bem aqui. Já que eu peguei esse 0 emprestado, a primeira vez que eu pego o 0, o que é que eu faço? Eu coloco a vírgula. Aí ficou então agora 350 dividido por 80. 350 dividido por 80 vai dar 4. 4 vezes 80 vai dar 320, tá certo? Então vai ficar 350 menos 320 vai dar 30. Mais uma vez aqui, ó, eu não posso continuar. 30 por 80 não dá para continuar. Vou pegar novamente um 0 emprestado. Coloco novamente a vírgula? Não, eu só coloco a primeira vez a vírgula, tá certo? Como eu coloquei um 0 e já consigo resolver então vou resolver. Ó. 300 dividido por 80 vai dar 3. 3 vezes 80 vai dar 240. 300 menos 240 vai dar 60. O que é que vai acontecer? Novamente, ó, eu tenho 60, não consigo dividir por 80. Vou colocar novamente mais um 0. Como já coloquei a vírgula na primeira vez, eu só coloco a vírgula na primeira vez, tá certo? Ficou 600 dividido por 80. 600 dividido por 80 vai dar 7. 7 vezes 80 vai dar 560. Então, vai ficar 600 menos 560. Sobrou 40. Novamente, eu vou colocar um 0 aqui, ó. Ficou, então, 400 dividido por 80. 400 dividido por 80 vai dar 5. 5 vezes 80 vai dar 400. Então, 400 menos 400 deu 0. Aí a gente finaliza, então, aí a nossa operação,
Portanto, ó, 35 dividido por 80 vai dar 0,4.375. 35 dividido por 80 dá 0,4.375, ok? O processo é sempre esse, ó. Comecei, não deu, né? Coloquei aqui o 0, tá certo? Aí você vai continuando. O que é que eu falei? Que à medida que você for praticando, você não vai ter necessidade de fazer essa primeira divisão aqui. Você pode pensar assim, ó. Eu tenho então, ó, 35 dividido por 80, você já pode pensar direto. Você sabe que vai acontecer isso aqui assim, ó. Então, quando eu não posso, eu coloco 0. Quando eu coloco 0, eu já vou colocar 0, Aí daí para frente vai ser todo aquele sinal lá. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não preciso fazer aquele primeiro passo, ó, de colocar aqui o 0, 0 vezes 80 dá 0, menos vai dar 35 e continuar daí. Ou seja, eu posso já colocar o 0 no início. Mas eu quis fazer a primeira daquele jeito para você entender o que está acontecendo. À medida que você vai praticando, você vai ficando mais esperto aí e vai pulando algumas etapas. Tranquilo? Divisão entre decimais, tá certo? A divisão entre decimais é bem tranquila, é uma operação bem tranquila. Se você entendeu bem a divisão entre os inteiros, você vai tirar essa divisão entre os decimais de letras, sem problema algum. Porque o que é que vai acontecer? Eu vou simplesmente, ó, eu tenho aqui então, eu tenho 7,2 dividido por 3. Eu vou dar um jeito, ó, quantas vírgulas tem depois desse 3, tá certo? Não, ou melhor, quantas casas, tá certo? Tem depois da vírgula nesse 3 aqui? Nem vírgula está aparecendo, tá certo? Então eu posso colocar vírgula aqui, 0, porque ó, 3 é a mesma coisa de 3,0. Ou seja, 3 é a mesma coisa de 3,0. Ou seja, 7,2 dividido por 3,0 é a mesma coisa de 7,2 dividido por 3, tá certo? Porque 3 é a mesma coisa de 3,0. Mas para que eu coloquei esse 0 aí? A ideia é o quê? Ó? Aqui eu tenho uma casa depois da vírgula e aqui eu tenho a necessidade também de deixar uma casa depois da vírgula. Ou seja, agora então ficou com uma casa depois da vírgula e ficou com uma casa depois da vírgula. Quando você consegue fazer isso, você vai esquecer as vírgulas, esquece as vírgulas e você vai simplesmente fazer a operação normal. É como se você fizesse isso aqui, ó. Eu vou tirar essa vírgula, ficou simplesmente, ó, 72 dividido por 30. Aí 72 dividido por 30 é o que a gente já vinha fazendo, né? Ó, 72 dividido por 30. Aqui vai dar 2. 2 que multiplica 30 vai dar 60. 72 menos 60 vai dar 12, tá certo? Deu 12. Tem alguém para descer? Não tem ninguém para descer. Só que eu quero, tá certo? Eu quero continuar essa operação. Não tem mais ninguém para descer, eu quero continuar a operação, eu vou pegar um 0 emprestado aqui, ó. O primeiro 0 que eu pego emprestado, o que é que eu faço? Eu coloco a vírgula. Então, ficou agora 120 dividido por 30. Aqui vai dar 4. 4 vezes 30 vai dar 120. Portanto, vai ficar 120 menos 120, vai dar 0. Resumindo, então, ó, eu só preciso dar um jeito, tá certo? Para igualar a mesma quantidade de casa depois da vírgula, tá certo? Se aqui eu tinha uma casa depois da vírgula, tá certo? Aqui eu tenho que dar um jeito de aparecer uma casa depois da vírgula, ok? Depois que você iguala isso, você apaga as vírgulas e esquece que você estava fazendo uma operação com vírgula. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho 52,7 dividido por 1,24. O que é que está acontecendo? Aqui eu tenho duas casas depois da vírgula. Uma casa, outra casa. Duas casas depois da vírgula. Aqui eu só tenho uma casa depois da vírgula. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um jeito de igualar as casas. Ora, se aqui eu só tenho uma casa, para fazer isso aqui se tornar duas casas, eu posso fazer assim, ó, 52,7 é a mesma coisa de 52,70. Porque lá do início nós verificamos que esse 0 aqui não vai alterar em nada, tá certo? E aqui eu vou manter do mesmo jeito, 1,24.
Ou seja, estou com duas casas depois da vírgula, ó, duas casas depois da vírgula e duas casas depois da vírgula. Depois que faço isso, o que a gente vai fazer? Esquece a vírgula, faz de conta que a vírgula não existe. Então ficou o quê? 5.270 dividido por 124, ok? Então vai ficar assim, ó, 5.270 dividido por 124. Feito isso, você vai operar normalmente como se estivesse operando com números inteiros, tá certo? Depois que você conseguiu igualar as casas depois da vírgula e eliminou a vírgula, você esquece as vírgulas e vai operar normalmente. Então, vou pegar aqui assim, eu vou pegar 527, eu vou marcar aqui, ó, 527 dividido por 124. Se eu colocar aqui 5, 5 vai dar mais de 600 já, então aqui vai ser 4, ok? Então, vai ficar o quê? 4 vezes 4 vai dar 16, vai 1. 4 vezes 2 vai dar 8, mais 1 vai dar 9. E 4 vezes 1 vai dar o 4. Ou seja, vai ficar, então, 527 menos 496. Fazendo essa diferença, ó, o 7 para tirar o 6, o 7 tirando o 6 vai dar 1, né? Ó. Eu tenho 7 tirando o 6 vai dar 1. Eu não posso fazer o quê? Eu não posso pegar o 2 e tirar 9. Então, eu vou pegar um emprestado daqui. Então, vai ficar 12 tirando 9. 12 tirando 9 vai dar 3. Tá certo? Aqui ficou, então, 4, porque eu emprestei 1. 4 tirando 4 vai dar 0. Ou seja, 527 menos 496 vai dar 31. O que eu tenho que fazer agora? Descer o próximo. Quem é o próximo? É o 0. Toda vez que eu desço alguém, eu faço novamente a divisão. Então, eu tenho 310 dividido por 124. Aqui vai dar 2, ok? Dá 2. Então, vai ficar 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 1 vai dar 2. Então, 310 menos 248. Então, vai ficar o quê? 0 menos 8. Não posso fazer 0 menos 8, né? Então, esse 1 aqui, ó, esse 1 eu vou emprestar. Então, vai ficar 10 menos 8, né? 10 menos 8, que vai dar 2. 10 tirando 8, sobrou 2. Aqui, como eu emprestei o 1, ficou 0, né? Ficou 0. Então, eu vou pegar aqui um emprestado daqui. Então, esse 1 com esse 0 vai ficar 10. 10 menos 4 vai dar 6. Aqui, como eu emprestei 1, ficou só 2. 2 menos 2 vai dar 0. Portanto, sobrou 62. 62, não tenho mais ninguém para descer. Como eu não tenho mais ninguém para descer, o que a gente vai fazer? Aquela ideia de pegar emprestado, tá certo? Então, eu vou pegar emprestado aqui um 0. Quando eu pego o 0 emprestado pela primeira vez, eu vou colocar a vírgula, tá certo? Peguei o 0 emprestado, eu coloquei a vírgula. Ficou, então, ó, 620 dividido por 124. Isso aqui vai dar 5, dá exatamente igual. 5 vezes 4 vai dar 20, vai 2. 5 vezes 2 vai dar 10, com 2 dá 12, vai 1. 5 vezes 1 vai dar 5, mais 1 vai dar 6, tá certo? Portanto, eu tenho 620 menos 620 vai dar 0, ok? Resumindo, então, se eu tenho divisão envolvendo decimais, eu vou só dar um jeito de igualar a quantidade de casa depois da vírgula. Depois que eu igualar essa quantidade de casa, eu esqueço as vírgulas, apago as vírgulas e faço uma operação normal, como se estivesse fazendo uma divisão com números inteiros. Ok, então com essa operação de divisão a gente finaliza então essa aula inicial, que foi as 4 operações básicas, né? Adição, subtração, divisão e multiplicação. A nossa próxima aula, nós vamos falar então das expressões numéricas, frações e potenciação, tá certo? Espero que você tenha aproveitado a aula, pratique bastante, tá certo? Força, coragem nesse momento inicial e vamos à vitória.